Irmãos, bom dia. Os irmãos sabem que geralmente eu faço uma recapitulação e às vezes ela acaba virando uma introdução com alguns capítulos. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou contar uma historinha para vocês, porque eu acredito que ela tem implicações muito importantes na nossa vida. Semana passada eu tive a oportunidade de ir na Nova Acrópole. Alguém conhece a Nova Acrópole? Esse dedinho aí é só coçando o nariz, né? Não é? Alguém fez assim, ó, Nova Acrópole. É uma espécie de associação. Ela está em vários países, mais de 60 países. É um grupo de voluntários onde eles se unem, são estudantes e professores de filosofia. Tem duas aqui em BH. Uma fica no Lourdes e a outra ali no Alto da Afonso Pena, perto de onde eu trabalhava. E eu decidi dar um pulo lá, porque tinha uma palestra e a palestra era de graça. E eu tenho um lema, não sei se aqui também tem, de que de graça tem injeção na testa, né? Tô brincando, né? Assim também não. Mas eu falei assim, vou dar um pulinho lá, quem sabe eu aprendo alguma coisa, né? Aliás, eu tinha visto no YouTube uma aula desse lugar sobre o Bhagavad Gita, e eu gostei muito da aula da mulher. Então eu falei assim, poxa vida, eu vou dar uma olhada lá, vamos ver se é bom mesmo. E aí o diretor deu uma aula de aproximadamente 1 hora, alguns insights interessantes, só que no final tinha um slide aparecendo a seguinte frase filosófica. Era mais ou menos assim, porque eu não me lembro bem exato. Estava escrito assim: a filosofia é uma forma de se viver e não uma doutrina para se acreditar nela. Aí ele abriu espaço para perguntas. Me deu uma vontade de perguntar se eu deveria acreditar naquela frase, porque afinal de contas, se a filosofia não é algo para acreditar, por que acreditar naquela frase filosófica? Por que eu estou comentando isso com vocês? Primeiro, quando as pessoas se afastam da palavra de Deus para fazer filosofia ou qualquer outra coisa, você percebe que cada vez mais elas caem em absurdos e em contradições. E é impressionante como as pessoas estavam felizes, impressionadas com a aula daquele sujeito. E eu fiquei pensando, matutando comigo, poxa vida, se elas soubessem dos tesouros ocultos em Cristo Jesus, da sabedoria e do conhecimento de Deus, se eles soubessem da coerência da filosofia cristã, aí sim eles teriam a verdadeira felicidade. E outra implicação é o tesouro que nós temos e muitas vezes nós não damos conta disso. A preciosidade que nós temos, que é a palavra de Deus, e os pressupostos que nós podemos tirar dela, para assim construir então uma visão de mundo cristã. Muitas vezes nós não damos conta disso. É importante então, meus irmãos, refletirmos sobre a preciosidade deste momento, deste tempo, que aqui nós reservamos para aprender um pouco a respeito de Deus, do cosmos, visando a glória de Deus. Então, reflitam nisso. Quão bom é a escola bíblica dominical, quão bom é a escola, o culto familiar. Reflitam nessas coisas, pois elas são muito importantes. As pessoas estão sedentas e felizes com coisas que são falsas. Isso é muito curioso. Enquanto que nós temos a verdade. Então, fica a dica aí para os irmãos. Hoje não tem recapitulação, porque nós temos muita coisa para tratar. Antes de iniciarmos aqui, eu quero recomendar alguns livros. Esse livro aqui, inclusive, foi a Isis que me indicou, né, Isis? Porque, se Deus permitir, a gente tem tempo ainda de ver. Eu sei que todo mundo tem vontade de ler essas coisas, né? Mas esse livro é muito bom, Biologia Celular e Molecular, do Junqueira. Eu estou apresentando para vocês porque, caso vocês queiram, tenham interesse. E tem esse livro também aqui, ó, chamado Física Conceitual. Esse livro aqui é excelente. Esse livro aqui é muito bom. Quem quiser aprender um pouquinho a respeito de física. E tem um livro menorzinho também, de 400 páginas, que é do Marcelo Gleiser. Alguém já fala do Marcelo Gleiser? É um cientista brasileiro chamado A Dança do Universo. Esse livro aqui eu achei melhor do que Astrofísica para Apressados, do Neil deGrasse Tyson, melhor do que os livros do Stephen Hawking, O Universo na Casca de Nós,
e aquele também, Uma Breve História do Tempo, Buracos Negros, achei melhor do que esse livro. E olha que ele é brasileiro, e a gente tem um costume, muitas vezes, de não dar valor, né, ao brasileiro. O cara é afegão, o cara é melhor que o brasileiro. A gente pensa assim, né? O que vem de fora. Inclusive, isso até me lembra uma frase do Pierre Bourdieu, um sociólogo francês que já morreu. Ele diz mais ou menos assim, que o círculo de consagração social é mais eficaz quanto mais distante você está do objeto de consagração. O que ele está querendo dizer é o seguinte, mais ou menos, que o profeta da sua casa, ele não tem tanto valor, não. Você dá mais valor ao outro que está fora do que está aqui dentro. Seria mais ou menos aquele pastor que vem de fora, né? O pessoal pensa assim, poxa vida, o pastor chegou aí de fora. E você dá mais valor para ele então, ou seja, o objeto consagrado mais distante, né? Do que o pastor que está na sua igreja. Então pense nisso, ok? Esses são alguns livros aqui. Então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar um pouco de cosmologia. Nós já falamos um pouquinho a respeito da história do conceito de cosmovisão. Nós fizemos uma análise histórica de como foi desenvolvido esse conceito até chegar no dia de hoje. Nós vimos também algumas questões também relacionadas à epistemologia, ou seja, a teoria do conhecimento. Nós vimos um pouco a respeito do ceticismo, do empirismo, do racionalismo. Nós vimos que estes sistemas são falhos e nós apresentamos então aquilo que é chamado de dogmatismo. Nós cristãos cremos que o conhecimento ele vem de Deus. E o conhecimento vem de Deus, e não somente isso, é Deus que fornece conhecimento ao homem, como diz Provérbios, e outras partes da Escritura Sagrada também. Agora, nós vamos falar um pouco a respeito de cosmologia da perspectiva cristã. Mas antes de falarmos da perspectiva cristã, vamos falar de alguns mitos que existem por aí. São inumeráveis, mas eu queria apresentar para vocês alguns que eu considero interessantes. E o Marcelo Gleiser, nesse livro, ele vai fazer uma distinção que eu achei bem didática. Ele vai falar sobre mitos que possuem um atributo de criação, e existem os mitos onde não existe uma criação. Vocês vão ver daqui a pouquinho o que ele quer dizer com isso. E dentro desse primeiro grupo, mitos com criação, você tem subgrupos. Você tem o ser positivo, o ser negativo e o ser versus não ser. Eu vou explicar para vocês com calma cada um deles. E nós temos o mitos sem criação da existência eterna do universo e o universo rítmico. Tudo isso será explicado com calma, ok? Vou apresentar para vocês agora outra coisa interessante também. Todos aqueles mitos que eu apresentei ali agora, eles têm basicamente essas três perspectivas em relação ao universo. O primeiro é a ideia de universo temporal, ou seja, ele teve um início. Ele não tem necessariamente um fim, mas ele teve um início. Ele teve um ponto inicial, t igual a zero, ok? Tempo igual a zero. A outra perspectiva, aquela do meio ali, o universo ele é eterno. Ele pode até ter uma ideia de formação em um determinado momento do tempo, porém existia tempo antes dele e sempre haverá depois. Ou seja, nós tínhamos nada, mas tem tempo. Surge o universo. Depois ele pode sumir e depois o tempo continua. É como se o tempo estivesse fora do espaço, fora da matéria. E nós temos também o universo rítmico. Nós vamos ver daqui a pouquinho a dança de Shiva, onde isso pode ser visto bem claro, principalmente no hinduísmo. Ok? A história tem ciclos. Ela é cíclica. Então, eu quero apresentar para vocês um mito aqui interessante. O primeiro mundo foi Tokipela, mas antes, se diz, existia apenas o Criador, Taioa. Todo o resto era espaço infinito. Não existia um começo ou um fim. O tempo não existia. Tampouco formas materiais ou vida. Simplesmente um vazio incomensurável, com seu princípio e fim, tempo, formas e vida, existindo na mente de Taioa, o Criador. Então, ele, o infinito, concebeu o finito. Primeiro ele criou Sotugnang, dizendo-lhe: eu criei o primeiro poder e instrumento em forma humana.
eu sou seu tio. Vá adiante e perfile os vários universos em ordem, para que eles possam trabalhar juntos, de acordo com o meu plano. Sotuknang seguiu as instruções de Taioa. Do espaço infinito ele conjurou o que se manifestaria como substância sólida e começou a moldar as formas concretas do mundo. Esse é o mito da criação dos índios Hopi, que são índios americanos. Eu não sei se seria talvez anacronismo, mas eles são chamados de índios americanos. Veja que interessante, você tem um ser primordial, chamado Taioa, existia só ele e uma ideia de espaço infinito. E é muito interessante que as formas, as ideias, as matérias, tudo que existe, as ideias não, a matéria, ela existia na mente de Taioa. É muito interessante porque Agostinho vai se apropriar dessa ideia depois. Vou tratar aqui agora não. E é curioso notar que ele cria um outro ser, Sotuknang, e esse ser então vai dar forma ao mundo. Ok? Essa seria então, esse é um tipo de mito então, onde nós temos um ser positivo. O que é um ser positivo? Nós temos a ideia de um Deus, um ser que está dando origem ao nosso cosmos. Isso então é a ideia do ser positivo. Você tem um Deus ou uma série de deuses que cria o cosmos. Olha que interessante. Na obra Timeu de Platão, ele vai dizer o seguinte, olha, na verdade, o Deus quis que todas as coisas fossem boas e que no que estivesse à medida do seu poder, não existisse nada imperfeito. Deste modo, pegando em tudo quanto havia de visível, que não estava em repouso, mas se movia irregular e desordenadamente, da desordem tudo conduziu a uma ordem por achar que esta é, sem dúvida, melhor do que aquela. Só um detalhe aqui, meus irmãos, eu tentei fazer o possível aqui para dividir essas palavras de maneira correta, só que eu não consegui, eu não sou um especialista em slides, eu tenho uma dificuldade incrível com slides. Os irmãos sabem que eu falo muito, né? Geralmente minhas aulas são mais um discurso. Eu tenho dificuldade, mas eu tentei trazer alguma coisa aqui, peço perdão se não ficou tão claro assim, porque as divisões não foram tão boas, não foi respeitado, né, a gramática, a divisão das sílabas, mas eu espero que os irmãos entendam, por favor. Olha que interessante aqui então no Timeu. No Timeu, nós temos a ideia de um Deus, um demiurgo, ele é mais conhecido assim, ou então um artesão. E a partir de material pré-existente, ele dá então uma ordem, ele faz com que surja a ordem desse caos. Aí, através disso, então, ele vai modelar, ele vai plasmar, ele vai formar o mundo sensível, o mundo que nós experimentamos. E ele faz isso através de uma ideia que ele chama de arquétipo, ou seja, uma ideia que está para além dele, uma ideia que muitos chamam até mesmo de ideia do bem. Então veja que existe um arquétipo, nós temos esse demiurgo, esse artesão, e esse artesão molda o universo. Vocês perceberam uma diferença aqui entre a história da criação da Bíblia e do demiurgo? Quem consegue perceber a diferença? Importante. Nós percebemos que aqui existe um material pré-existente, certo? E nas Escrituras, existe material pré-existente? Não. Deus cria tudo a partir do nada. A gente vai entrar com isso, com detalhes, né? Ok, esse também vocês podem ver que é um mito com um ser positivo. Mais um aqui, ó. No início, não havia nada além do caos primordial, o vazio. A partir desse caos, um ovo foi chocado por 18 mil anos. O céu, a terra e Pangu coexistiram, eu já ouvi algumas pessoas dizerem Pangu também, é Pangu ou Pangu, coexistiram em um estado de unidade dentro deste ovo negro. Ao romper o ovo, Pangu cria o universo, dando origem ao céu e à terra, separando Yin e Yang com um golpe de machado. Yin, o mais pesado, afunda e torna-se a terra, enquanto Yang, mais leve, eleva-se para formar o céu. Pangu permaneceu entre eles, sustentando o céu
o céu, ponto. Após 18 mil anos, Pangu descansou. Olha só, esse aqui é o mito chinês de Pangu. Como é que uns detalhes aqui que eu não coloquei, foi o seguinte, ele nasce do ovo e ele começa a crescer. Ele vai alcançar uma altura absurda. E à medida que ele vai crescendo, ele vai empurrando o céu da terra, até que chega um momento que o universo mais não pode contê-lo. Ele vai então descansar, que significa morrer também. E cada parte do corpo dele vai ser uma coisa. Um olho vai ser o sol, um outro olho vai ser a estrela, a sua respiração vai ser o ar, e nós fomos feitos das bactérias dele, ou seja, dos vermes dele. Então, mostrando, né, a condição humana, isso é interessante. Quem nós somos e quem esse Deus é, em que nós viemos dele. Esse é um mito muito conhecido, e não sei quem já jogou, eu gostava muito de jogos antigamente, né? Tinha um jogo que chamava Perfect World, alguém ouviu falar? Perfect World? É o mundo de Pangu, você luta lá no mundo de Pangu, beleza. Oi? Existem pessoas que acreditam, É lógico que não são todos, né? Até porque hoje nós temos uma boa China comunista, né? O pessoal fala que a China não é comunista, é lógico que o mercado é diferente, né? Mas as ideias estão lá, as ideias do comunismo estão lá, né? Ok, sim. Oi? Então, muitas pessoas falam como bem e mal, só que quando você estuda a filosofia chinesa, eles preferem não utilizar esse termo. Eles preferem utilizar o termo no sentido de que os dois são uma espécie de equilíbrio cósmico. Equilíbrio a gente tem a ideia de amor, ódio, bem e mal, mas eles vão dizer que os dois são essenciais para a estrutura do cosmos. Então eles não usam a nomenclatura bem e mal, mas positivo, negativo, macho, fêmea, eles usam mais ou menos essas palavras, porque eles entendem que você chamar isso de mal é como se você estivesse dizendo que esse cosmos tem uma espécie de, vamos dizer assim, ruptura. Então eles não usam propriamente essas palavras, não. A mesma coisa eu vou falar na dança de Shiva. Eu costumo falar que a Shiva é a deusa destruidora, mas alguns não gostam disso não, mas ela acaba destruindo as coisas mesmo, mas eu vou explicar depois. Veja que nesse mito também, você tem a ideia, ou seja, você tem um ser que não necessariamente cria o mundo, mas surge dele o mundo. Nós temos mais uma ideia, mais um ser positivo. Oi? Alguém tem só um minuto para entregar para ela? Engraçado, porque você está falando de todos os mitos, o que eu acho mais engraçado é que todos eles têm um criador. Quer dizer, por mais que a gente tenha que o tempo inteiro provar a inexistência de Deus, a gente vê, sempre tem um criador. É porque eu estou mostrando só os que têm criador, né? Ainda tem os que não tem. O ser positivo. Mas Eu vou mostrar para você que tem alguns que realmente as coisas surgem a partir do nada. É o ser negativo. Calma lá. Calma lá. Mas a gente vai ver que isso é uma contradição tremenda, né? Não tem como você fazer isso. Olha aí. Esse aqui, ó. Alguém já fala dos Upanishads? Existe os textos sagrados do hinduísmo chamado Vedas, os Vedas. E os Vedas, eles são divididos. Você tem os Brahmanas e você tem outros também, os Puranas, tem outras divisões dentro dos Vedas, e você tem o Upanishad. Esse Upanishad que é um dos mais antigos, e está escrito assim, olha, no início esse universo não existia, de repente ele passou a existir. Olha só, tá vendo? Olha, de repente ele passou a existir, transformando-se em um ovo. Olha o ovo aí de novo, de novo o ovo, né? Depois de um ano incubando, o ovo chocou. Uma metade da cáscara de prata, a outra de ouro. A metade de prata transformou-se na terra. A de ouro no firmamento. A membrana da clara transformou-se nas montanhas. A membrana mais fina, em torno da gema, em nuvens e neblina. As veias viraram rios, o fluido que pulsava nas veias, oceano, e então nasceu Aditya, o sol. Esse aqui é um dos mitos do hinduísmo. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. O hinduísmo não tem só um mito da criação.
tem vários mitos da criação. O hinduísmo é um dos sistemas religiosos mais fáceis de refutar, por quê? Porque, na verdade, ele nada mais é do que uma compilação histórica, de maneira que surge um mito, depois surge um outro mito, e eles entram em conflito. Então, quando você... São canônicos. São. E às vezes você vai encontrar você vai encontrar dentro dos Upanishads a contradição dos mitos. Isso aí eu fiz questão de estudar. Tem um livro do Carlos Tinoco, depois você procura, Introdução ao Pensamento Védico. Oi? Alguém escutou o que ele perguntou? Ele perguntou se são canônicos esses mitos. Ou seja, se existe um grupo, vamos dizer assim, uma comunidade, ou se existe algum indivíduo que taxou todos esses conjuntos de textos como verdadeiros. Se a comunidade, vamos dizer assim, hindu, considera como verdadeiros, como sagrados esses textos. Sim, você vai encontrar mitos dentro, mas aí que é o grande segredo. Tem uma conversa entre Carl Sagan e Dalai Lama. E uma vez o Carl Sagan perguntou para o Dalai Lama mais ou menos o seguinte: olha, se eu encontrar uma contradição nos Vedas, por exemplo, algo que confronta a própria ciência, com quem que eu devo ficar? Com os Vedas ou com a ciência? O Carl Sagan perguntando para o Dalai Lama. O Dalai Lama virou e falou assim: com a ciência. Por quê? Porque eles até mesmo entendem que, pelo fato de ter um desenvolvimento na história, eles entendem que as coisas não são eternas, mas elas são mutáveis. De maneira que você deve entender, por exemplo, o Bhagavad Gita, não como uma coisa que é absoluta, mas é algo que pode ser verdadeiro para cada um. E interessante, quem tiver a oportunidade de estudar o Bhagavad Gita, tem no YouTube também uma aula. No Bhagavad Gita, é uma história onde, na verdade, nós temos uma guerra, é uma discussão entre Krishna e o Lord Arjuna, no meio de uma guerra. O Lord Arjuna, ele está em conflito consigo mesmo, porque ele vai ter que lutar com seus parentes, e Krishna, ele começa a dar algumas diretrizes para esse Lorde. E é tão interessante que esse livro é uma demonstração das guerras interiores do homem, só que apresentadas de uma maneira simbólica, ou seja, a guerra que está acontecendo lá é a guerra que acontece no ser de todo homem. Algo muito semelhante acontece também na Ilíada e na Odisseia de Homero. Aquilo ali é uma expressão das guerras interiores que todos nós temos. Então é muito interessante você ver essas coisas. Então, esse é o grande problema, principalmente no hinduísmo. Muitas coisas são vistas simbolicamente. E quando elas são vistas simbolicamente sem uma âncora do significado, o significado se torna amplo. E se ele se torna amplo, ele pode se tornar nada. É igual para é uma coisa para uma coisa para outro. Isso eles não têm problema, mas acaba gerando problema, né? Racionalmente, acaba gerando problema. Vamos lá. Quem conhece rugby aí? Rugby. Quem gosta? O esporte rugby. Levanta a mão aí. Meu sonho é um dia jogar rugby, né? Eu estou esperando uma promoção para ver se a camisa da Nova Zelândia cai de preço, mais de R$200, do All Blacks. Já viu os All Blacks? Doido demais, né? Antes deles começarem a luta não, vamos dizer assim, né? O esporte, né? Eles têm uma tradição lá da Nova Zelândia dos Maori. Já ouviram falar dos Maori? Aí, antes deles começarem, tem o haka. Já viu o haka? Ninguém nunca viu? Depois você joga no YouTube aí o haka. Já viu? Aí eles ficam lá, não, vou passar vergonha aqui não. Aí eles fazem assim pro outro time. É legal demais. Aí, é legal mesmo. Aí, eu falei isso aqui só de brincadeira mesmo. Mas eles têm também o mito da criação, que é justamente essa ideia de ser negativo. Olha só, do nada a procriação, do nada o crescimento, do nada a abundância, o poder de aumentar o sopro vital. Ele está assim. Ele organizou o espaço vazio e produziu a atmosfera acima, a atmosfera que flutua sobre a terra. O grande firmamento organizou a madrugada e a lua apareceu. A atmosfera acima organizou o calor e o sol apareceu. Eles foram jogados para cima para serem os olhos principais do céu. E então o firmamento transformou-se em luz.
a madrugada e o nascer do dia, o meio-dia. O brilho do dia vindo dos céus, mito da criação maori, é um mito lá da Nova Zelândia. Perceba então que não há um ser, nós temos a ideia de um ser negativo, ou seja, algo surgindo do nada. E nós temos também, eu coloquei bem, está meio feinha, SPXSN, na verdade é uma ideia de ser positivo versus ser negativo, ou seja, uma ideia entre caos e ordem. Isso você encontra no Enuma Elish. Quem tiver a oportunidade de entrar na internet, pesquisa lá as tábuas do Enuma Elish, é pequeno, vale a pena dar uma lida, eu acho interessante. Diz assim, olha, isso, só um detalhe importante, Enuma Elish tem várias, como eu posso dizer, versões. Você vai encontrar versões sumérias, babilônicas, os mitos, estes são mitos mesopotâmicos. E é interessante que muitas pessoas afirmam que a Gênesis se baseia nesse livro aqui, Enuma Elish. Por quê? É muito curioso. Essas pessoas pegam somente os pontos de contato, aquilo que é semelhante, e apresenta. Olha só, viu? Esse aqui, por ser mais antigo que o registro de Gênesis, concluem eles. Na verdade, Gênesis se fundamenta nesse mito aqui. Só que interessante, é por isso importante estudar também, não somente ouvir falar deles, porque quando você lê, você percebe que tem mais discrepâncias, ou seja, existe um maior número de diferenças do que, na verdade, de semelhanças. Então, veja só o mito da criação do Enuma Elish. Quando o céu acima não havia sido nomeado, Enuma Elish significa isso, quando o céu acima. Isso é muito comum entre os mesopotâmicos. Por exemplo, quando vai começar, igual Gênesis. Gênesis não se chama Gênesis. Se eu não me engano, é Bereshit. Ou seja, no princípio, era muito comum eles colocarem as primeiras palavras como título dos livros deles. Então, esse aqui, quando o céu acima não havia sido nomeado, nem abaixo era o mundo chamado por nome, o Apsu, que é um deus, primevo, o progenitor e Tiamat, aquela que gerou a todos eles, estavam misturando suas águas. Quando nenhum pântano estava formado e nenhuma ilha podia ser encontrada, quando nenhum deus havia surgido, ninguém chamado pelo nome, nenhum destino traçado, então foram os deuses formados dentro desses dois. Então há uma discussão se de fato esses dois, Apsu e Tiamat, são deuses ou apenas expressões da ordem do caos. O ponto que eu quero mostrar para vocês é que existe uma dualidade e dessa dualidade, porque Tiamat vai entrar em confronto com outros deuses, como Marduk, por exemplo, e aí sim vai surgir o cosmos a partir dessa ordem e desse caos. Agora, vamos aqui passando rapidão, vocês viram que eu falei sobre os mitos com criação, Existem 3 subgrupos, o ser positivo, o ser negativo e a ordem versus o caos. E agora nós temos também os mitos, vamos dizer assim, sem criação do universo. Esse aqui é um do jainismo. O jainismo surgiu do hinduísmo. Então, vamos dar uma olhada nele aqui. Saiba que o mundo, assim como o tempo, não foi criado, não tendo princípio nem fim, e é baseado nos princípios vida e natureza. Eterno e indestrutível. O universo sobrevive sob a compulsão de sua própria natureza, dividido em 3 seções: inferno, terra e firmamento. Veja então aqui na perspectiva do jainismo, eu pude dar uma conferida, não é nem necessária a ideia de um Deus. Assim como algumas vertentes do budismo, não se creem necessariamente em um Deus. Eles não negam a existência do espírito. Eles até mesmo acreditam na transmigração das almas, ou seja, na reencarnação. Porém, eles acreditam que a ideia de Deus não é necessária e que o universo ele é eterno. Então perceba que nós temos aqui uma ideia de universo eterno. Lembra que eu mostrei para vocês uma setinha? Tem uma mãozinha levantada ali, perdão, não vi não. Ou antes do nada tinha era infinito assim para trás. É legal essa pergunta. Vocês viram a pergunta dela? Vocês não viram mesmo não, vocês ouviram. Na verdade nem ouviram. A pergunta dela é a seguinte: se o nada, isso é muito interessante, essa ideia de nada,
seria mais ou menos assim um tempo infinito, né? Um retrocesso, né? Ou se na verdade era nada, nada mesmo. É muito interessante porque a ideia que eu tenho, a observação, a análise que eu faço é que eles não conseguiram fazer essa associação, ou melhor, não conseguiram desassociar a ideia de tempo e espaço de maneira que eles entendem que é um retrocesso mesmo, é um retrocesso infinito de tempo. Essa é a ideia que eu tenho. Nós vamos ver depois, só um detalhe, estou aqui expressando a minha opinião, eu posso estar enganado, mas eu tenho essa impressão, que eles não tinham aquela concepção de que tempo, matéria e espaço surgem em um determinado momento. Isso é, ao meu ver, é exclusivamente bíblico, cristão, beleza? E agora, cada vez mais na cosmologia atual, se crê nisso, uma ideia de um tempo e de um espaço, de uma matéria surgindo em um momento específico, que a gente vai ver depois, se Deus permitir. Beleza? Vamos acelerar aqui. Aqui, ó. Essa aqui é Shiva. No hinduísmo mais tardio, nós temos uma Trimurti. Uma Trimurti é uma espécie de trindade ou tríade no hinduísmo. Você tem Brahma, o Criador. Você tem Vishnu, aquele que desenvolve, aquele que faz com que o universo ande, ele é o Devir, vamos dizer assim. E nós temos esse aqui, ó, que é Shiva, que é conhecido como o Destruidor. Então olha que interessante, eu mostrei para vocês aqui essa foto, não simplesmente para mostrar, olha só uma fotinha aqui. Cada desenho aqui tem um significado. Por exemplo, esse círculo aqui, ó, representa a ideia do universo cíclico. E você pode perceber que tem umas bolinhas vermelhas aqui, ó, vocês estão vendo? Essas bolinhas vermelhas, na verdade, são a destruição. É o fogo destruidor. A cada momento na história, acontece essa destruição, a destruição de Shiva. Mas a destruição, ela avisa um novo começo, uma renovação. Então, cada foguinho desse aqui, ó, é a renovação do universo. Quando, por exemplo, aqui não dá para ver, mas tem uma cobra que está enrolada na cabeça de Shiva, 3 vezes, que representa passado, presente e futuro. Quando, por exemplo, aqui não dá para ver também, mas tem um anãozinho aqui, ó. Shiva está pisando no anão. O anão representa a ignorância e a escuridão. Deixa eu ver aqui. O fogo na mão de Shiva significa que é ela que faz isso. Ou melhor, é ele que faz isso, ele é homem. Não parece não, mas é homem. É ele que destrói o universo, para dar renovo a ele, né? Esse pé aqui levantado significa bem-aventurança. Não me pergunte por quê, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que está escrito isso. Eu não entendi. Essa mão aqui, ó, essa mão esquerda assim, significa descanso para as almas cansadas. E tem um tamborzinho ali, ó, na mão de cima ali, lá em cima lá, que significa a vibração do universo. E finalmente tem outra mão aqui, essa mão, tá vendo uma mão que está vermelha, apontando assim para frente assim? Ela significa proteção. Proteção. Eu acho que tem outros significados aqui, mas eu não sei bem exatamente o que eles são, não. Eu sei basicamente esses aí. Mas vocês percebem que esses desenhos, a gente pensa assim, olha assim, ó, que viagem, né? É viagem também. Só que tem significado ali, viu, irmão? Tem significados ali. Ok? Então perceba que essa é uma ideia de mito o quê? É um universo o quê? Rítmico. Beleza? Agora nós vamos refutar eles. Nós vamos mostrar por que eles são incoerentes. Ó, por favor. Filosoficamente, o que é um mito? E Gênesis é um mito? Bom, vamos por partes, né? Sem ser o Jack Stripador. Vamos por partes aqui. Primeiro que existe mais de uma definição de mito. Certo? Foi legal você ter comentado isso, por quê? Porque hoje em dia, no campo filosófico, entende-se, até mesmo no campo sociológico, entende-se mito como uma história que de fato aconteceu, mas que não necessariamente
representa em todos os seus aspectos algo real. E também, algumas pessoas entendem que o mito são, na verdade, símbolos que expressam uma interpretação do ser humano para todo o cosmos. Essas são duas definições de mitos. E muito interessante. Muitas vezes a gente fica zombando dos gregos, né? Poxa vida, esse pessoal acreditava em Zeus, Poseidon, Hades, Palas Atena, Apolo e Companhia Limitada. A gente fica assim, pensando, né? Só que é muito interessante. No livro A Cidade de Deus, de Agostinho, ele vai citar um homem chamado Varrão. E esse Varrão, ele fala sobre 3 concepções que se tinha na época dele de concepção grega, de Deus. Havia as pessoas que acreditavam em um só Deus, que era chamada da religião dos filósofos. Havia a religião cívica, que entendia que apenas os deuses eles serviam principalmente para trazer ordem na polis, na cidade, e também a ideia da religião da massa. Na verdade, era a massa que acreditava nesses vários deuses, no panteão grego. Muitas pessoas não acreditavam naqueles deuses, porém, eles eram úteis para a sociedade. Por exemplo, na religião cívica, eu não sei quem teve a oportunidade aqui de estudar o teatro grego, Sófocles, Eurípides, alguém já teve a oportunidade? Você vai ver sempre isso. Você muitas vezes vai ver isso. É um ser humano, é um indivíduo, às vezes um herói, tentando lutar contra, até às vezes contra um Deus, e na maioria das vezes perdendo. Por quê? Porque os deuses eram entendidos como aqueles que estabeleciam a ordem. Então, quando nós vemos esses mitos, são expressões de pessoas procurando interpretar a ordem do cosmos. Quando você vê essas pessoas, por exemplo, como Shiva, pessoas que tratam e falam a respeito desse Deus hindu. Aquilo ali são expressões de pessoas que não possuem uma linguagem científica nos dias de hoje, vamos dizer assim, cientificismo moderno, porém que querem expressar de alguma maneira como o mundo se dá. Então você percebe que, em certo aspecto, algumas pessoas acreditavam naquilo ali. Outras pessoas entendiam que aquilo era apenas um símbolo. E, já pulando aqui para a Escritura, vamos pensar na Escritura, nesse sentido, nós não podemos interpretar a Bíblia como um mito. Ou seja, muitas pessoas entendem que, se você pega os primeiros registros, de Gênesis, por exemplo, ali, na verdade, nós não temos um relato fiel do que de fato aconteceu. O que você tem ali é um mito. Na verdade, alguns aspectos são verdadeiros, mas devem ser interpretados de maneira distinta do próprio texto. Ou seja, você não pode pegar a literalidade do texto. Você tem que interpretar ali à luz de outros insights, de outros pressupostos. Ali só tem aquilo que eles vão chamar de essencial, ou aquilo que é transcendente, e outros nomes mais que eles dão. Mas a gente não pode entender a Escritura assim. Outros, e eu tenho muito cuidado com isso, algumas pessoas estão começando a dizer que, na verdade, Gênesis, não sei se alguém já ouviu falar, que Gênesis é uma prosa poética, não? Tem um nome. É uma mistura de prosa e uma prosa exaltada. É uma mistura de prosa e uma mistura de poesia. Algumas pessoas estão levantando essas questões. Eu rejeito essas questões. Eu entendo que, quando eu olho para Gênesis, eu tenho ali um texto que é real, que é verdadeiro, que deve ser entendido em sua inteireza, porém, não é uma linguagem técnica, não é uma linguagem científica. Isso quer dizer que a ciência vai descobrir algo contrário àquilo ali? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, ao meu ver, ali nós não temos muitos detalhes, mas é de fato aquilo ali que aconteceu. A minha perspectiva é essa. Então, nesse aspecto, nós não podemos dizer que a Bíblia é um mito, mas a Bíblia contém mitos. Sabiam disso? Muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo que a Bíblia é um mito, mas ela contém mitos. Os irmãos estão se lembrando do Leviatã? O Leviatã? Lá em Jó. Lá em Jó tem a figura do Leviatã. Os irmãos estão se lembrando? O Leviatã é um mito também encontrado em outros povos daquela época, da região mesopotâmica. A gente tem que entender que Jó se expressa em uma linguagem poética. Então, quando ele fala do Leviatã, ele está falando sobre um ser que é poderosíssimo, ou seja, ele está se apropriando dos mitos para mostrar, olha, Deus governa sobre isso aqui, ó.
Deus governa até sobre isso aqui. Consegue perceber a diferença? Não é que o registro é mito, mas contém o mito no sentido de que foi expresso um ser que é fora da nossa ideia, né? que na verdade aparece em outros mitos da criação. É nesse sentido só. Então, não tem como aqui entrar em detalhes, até porque eu gosto muito de mitos, né? A história de mitos, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As escrituras, elas não são mito, elas são um registro fiel. Deus revelou ao homem, né? Para que a gente pudesse compreender parte, né? Dos mistérios de Deus. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, olha, nada gera nada. Nada gera nada. Isso é algo que deveria ser assim claro para nós. Pensem comigo. Se você pensa no nada absoluto, o que é que vai surgir de lá? Isso é um exercício simples, né? O que vai surgir de lá? Nada, nada. Vocês vão ouvir muitos físicos e astrofísicos, eu já ouvi isso já, falando assim, ó, que algumas partículas surgem do nada. Alguém já ouviu falar sobre isso? Já ouviu isso já? Isso, oi? Como é que é? E aí, mas de onde surgiu elas? Isso. Aí, o que eu quero mostrar é que existe sempre alguma coisa que tem que dar origem a ela. Às vezes não é detectável, ou não foi detectável. Hoje existe aquela teoria, né? Existem, na verdade, alguns falam que até foi comprovado o bóson de Higgs, o tal dos áxions e por aí vai. Mas eu quero que você perceba o seguinte, quando eles falam isso que isso surge do nada, você precisa ter muita cautela nisso. Como assim surgir do nada? Às vezes não é que surge do nada, ela aparece, mas ela tem que ter alguém que fornece, por exemplo, massa a ela. Entendeu? Não vai surgir massa do nada. Isso precisa ficar bem claro. Isso precisa ficar bem entendível. Por quê? Porque eu não preciso saber de física, eu não preciso saber de astrofísica. Eu preciso saber do conceito, de que do nada, nada vem. É uma coisa óbvia. E é curioso notar que naquele livro do Sproul, alguém me ajuda aí, tem um livro do Sproul, que é uma introdução à filosofia para iniciantes, obrigado. Nesse livro, ele fala que quando ele estava no primeiro semestre de filosofia, um professor dele disse o seguinte, ó, aquilo que é. E ele zombou disso, né? Mas depois ele percebeu, com temor e tremor, a importância dessa declaração. Aquilo que é. Porque isso tem implicações. A implicação de que aquilo que não é, não pode ser Eu sei que são alguns conceitos que talvez a gente não consegue de imediato aprender, mas a gente precisa ter esse entendimento. É muito claro. Se nós não temos o nada absoluto, de nada pode vir dali. Por mais que as pessoas tentam contrariar essa ideia. Então, o que acontece? Nós conseguimos eliminar alguns mitos ali, não conseguimos? Quais mitos nós conseguimos eliminar ali? A gente apresentou alguns mitos aqui, não foi? São os dos seres negativos, né? Negativos. Olha, no início não existia. De repente ele passou a existir. Ou seja, do nada veio alguma coisa. Do nada a procriação. Do nada o crescimento. Então vejam bem, esses aqui não são suficientes para nos dar explicações racionais. O universo eterno é esse aqui que eu quero tratar com vocês também. Aristóteles, ele deu uma sacada muito interessante para nós, muito importante. Olha só, eu vou ilustrar para vocês isso com um exemplo. Imagine que nós temos um atleta que vai começar a correr na segunda e vai terminar de correr na quarta-feira. Só que o tempo da terça-feira é infinito. Quando é que ele vai chegar no final? Oi? Pensa aí, gente. Oi? Ele nunca vai chegar lá. Ok?
Agora vamos pensar numa outra coisa aqui, ó. Vamos pensar, a gente começa uma contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4. Mas agora esquece o 0. Esquece que existe um número anterior a ele. Aí você vai começar a contar. Mas peraí, tem um outro número anterior a ele. Aí você vai começar a contar. Não, peraí, tem um outro número anterior a ele. Quando é que você começa a contagem? Hã? Você não começa a contagem. Não tem como nem começar ela. Se sempre tem um número anterior, você nunca consegue começar a contagem. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Ok. Isso é tão interessante que os cosmólogos e astrofísicos de hoje em dia, eles ficam pensando assim, olha, se o universo sempre existiu, por que as estrelas brilham até hoje? Se elas têm uma vida. Por que elas brilham até hoje? Esse é o questionamento que eles fazem. Porque se ele fosse infinito, essas estrelas já perderiam há muito tempo o seu brilho. Elas já teriam virado anãs e algumas já teriam até virado buracos negros, segundo a concepção de alguns. Conseguem perceber a diferença? Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? O regresso no tempo, um regresso infinito, é impossível. É impossível. Se o universo fosse infinito, temporalmente infinito, não existiria o hoje. Vocês conseguem perceber isso? Ou não? Ou não está tão claro assim? Ficou claro? Você não conseguiu não, Julia? Pense nos números 0, 1, 2. Mas imagine que você nem pode começar a contar, porque sempre vai ter um número anterior a ele. Agora, oi? Pense no menos 1, menos 2, menos 3, mas você vai começar no menos 10, tem um anterior a ele. Pensa no tempo. Oi? Mas haveria o hoje. Eu estou querendo tratar com você o hoje. O hoje. Você chegaria hoje. Não chegaria, porque não tem começo. Não tem começo. A gente só consegue trabalhar com esses números negativos porque a gente começa em um ponto. Por mais que esses números não deixem de existir, igual, por exemplo, menos 1, você sempre pode colocar 1, você nunca consegue, por exemplo, tratar do infinito em todas as suas partes. Já percebeu isso? A mesma coisa acontece com a ideia do tempo. Se o tempo sempre existisse de maneira regressiva, não existiria o hoje, porque o hoje não chegou. Ele nunca vai chegar. Deu um bug aí no pessoal ou não? Oi? Deu um bug ou não? Você perguntar uma coisa aí? Pode falar, Davi. Cíclico. Isso. Nós vamos tratar isso aí daqui a pouquinho. Big Crunch, Big Hip, Big Slurp e Big Freeze. Vamos tratar isso também. Mas, ao meu ver, eles acabam caindo num problema semelhante. Mas eu gosto de tratar o hinduísmo com outras perspectivas. Eu gosto de refutar mais com contradições mesmo. Mas acaba que o ritmo cíclico também acaba caindo no mesmo problema. Da eternidade. Apesar de não ser uma linha, você tem o ciclo. E o ciclo, mesmo no Big Crunch, ele sempre continua, né? Tanto é que alguns afirmam que existem resquícios, né? De um universo, de uma outra singularidade, vamos dizer assim. De um outro universo. Eu vou entrar em detalhes aqui, senão a gente vai ficar só na nossa conversa aqui. Beleza? Então veja, o universo eterno, ele é racionalmente impossível também. Conseguiram perceber isso? Tem que ter o início. Senão não existiria o hoje. Pode perguntar, viu, gente? Arquétipos, é isso que eu queria trabalhar a ideia com vocês. Igual nós vimos que tem o demiurgo, e o demiurgo ele tem uma ideia que antecede a ele. É curioso notar isso, né? Mas espera aí, eu tenho um ser, eu tenho uma estrutura que é material, eu vou dar forma a ela, mas existe uma coisa que está para além dela. Mas aí a gente pode pensar o seguinte, olha, primeiro, como assim esse material é pré-existente? Existe matéria independente do ser de Deus? E aí a gente começa a cair em alguns problemas. Se a matéria é independente do ser de Deus, a matéria também, sob certo aspecto, é o quê? Eterna. E aí a gente vai cair nos mesmos problemas do universo eterno. Ou seja, se tem matéria, tem tempo também. Se tem tempo, tem espaço também. Então nós caímos no mesmo problema. E nós temos a ideia de espaço infinito, que eu quis mostrar para vocês ali no início, no primeiro mito.
esse mito aqui, ó, apesar de falar que existe um Criador, dizia que todo o resto era espaço infinito. Aí depois eles vão dizer ali embaixo, ali, olha, que formas, tempo, matéria estavam na mente de Taiôa. Mas você não pode conceber espaço separado de matéria e separado de tempo. Eles fizeram essa separação. Então, nós temos um outro problema lógico aí. Sempre que você pensar em espaço, você tem matéria entrelaçado e tempo entrelaçado. Alguém fazia uma pergunta aí? Ou não? Então, procurando refutar de maneira rápida, nós vamos falar um pouquinho do Big Bang. Mas antes de falar do Big Bang, eu vou antecipar algumas coisas aqui. Vamos ver o que a Escritura fala sobre o relato da criação? Vamos abrir Gênesis aí, 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Uma coisa interessante nesse versículo aqui que eu quero mostrar para os irmãos é que os hebreus, inicialmente, eles não tinham a palavra, eles não tinham o termo universo para expressar. Então, quando você vê na Bíblia muitas vezes céus e terra, quando você vê novos céus e nova terra, eles estão querendo expressar o quê? Universo. Então, porque algumas pessoas olham assim, não, Deus criou os céus e a terra, mas e as outras coisas? Algumas pessoas entendem assim. Mas céus e terra, na verdade, são expressões que, na verdade, significam universo. Então, veja que interessante. Esse princípio também não deve ser entendido como ele trabalhando materiais que já existiam. Porque nós vamos ver em Hebreus 11:3, alguém abre Hebreus 11:3, por favor. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Se eu não me engano, tem uma versão, né, que fala a respeito das coisas que não existem. Né? Então, meus irmãos, o que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, para a gente fazer um contraste, né, entre esses mitos e a Sagrada Escritura. Antes, só havia Deus. Só havia uma pessoa? Não. Haviam 3 pessoas. Muitas pessoas ficam perguntando, né, o que Deus fazia? O que Deus fazia antes de ter criado as coisas? E Agostinho, né, na obra dele Confissões, fala assim, ó, eu não vou responder como alguns dizem, ele estava preparando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. É interessante que Lutero vai se aproveitar disso. Lutero vai se aproveitar disso e alguém vai fazer essa pergunta para ele, aí ele vai responder, prepara no inferno. Se eu não me engano, está naquele livro Cartas à Mesa, com Lutero, né, que na verdade não foi ele que escreveu, foram pessoas que escreveram a respeito das conversas dele. O Agostinho, ele tratava com seriedade esse problema, ele pensava assim, peraí, o que Deus estava fazendo? A primeira coisa que você precisa entender é que a gente tem uma falha, porque nós somos seres espaço-temporais, nós vivemos no espaço e no tempo.
Então, para nós, é difícil pensar nestes termos. Ou seja, eu não sei se eu posso chamar nem de ambiente, em um local, nem sei se eu posso chamar isso, que o tempo não existia também. Então, é errôneo você falar de tempo antes das coisas terem sido criadas. Porque Deus é um ser o quê? Atemporal, transcendente, eterno. Então, essa é uma categoria que não está embutida, e Deus não depende desse tempo. Isso não significa que Deus não tenha a ideia do tempo, e não significa também que Ele não sustenta e age no tempo. Ele pode fazer isso, mas a gente precisa ter essa ideia. Deus, Ele está antes do tempo. Ele criou o próprio tempo. O tempo é uma criatura. Então é interessante nós entendermos que Pai, Filho e Espírito Santo, por toda a eternidade, se regozijavam. Eles se alegravam em si mesmos. Deus é autossuficiente. Deus, Ele não precisa de uma coisa externa a Ele. Então, a alegria está toda contida nele. E eu sei que talvez seja triste alguns irmãos ouvirem isso, mas Deus não depende de você, e não precisa de você. Mas aprove a Deus fazer com que você fosse importante para Ele, para os desígnios dEle e para a glória dEle. Mas Deus precisa necessariamente de você? Não. Ele não precisa de você, Ele precisa de mim. Como Deus criou o tempo, chegamos a hoje. Exatamente. E aí a gente não cai naquele problema do universo eterno. Se há um princípio, e hoje os cosmólogos, eles percebem isso também. Tem que ter um princípio. No Big Bang nós vamos ver que tem o T igual a zero. E o tempo surgiu no momento da explosão. Beleza? A gente vai tratar isso com mais cautela. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. E isso tem implicações importantes para nós. Olha que interessante, João 1:3. Alguém pode ler aí, por favor? Podem fazer perguntas, meus irmãos. E podem me questionar também. Pode falar se você está errado. É interessante, né? Eu não sei se os irmãos conseguem fazer essa associação com o primeiro versículo de Gênesis, mas eu vejo algumas semelhanças mostrando tanto, né? Criou Deus, os céus e a terra, e aqui o Logos, né? O Logos também, juntamente com Deus, criando todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada que existe, né? Se fez. Então isso é muito importante. Então a Trindade se regozijava nela. Não se deve pensar em questões de tempo. Eu também ficava pensando assim, poxa vida, a gente pensa no espaço infinito, né? Pensando em Deus. Ou então pensando no tempo. Não, tá, Deus existia. Mas o que tinha antes dele? Tá, mas o tempo antes dele. É errôneo nós pensarmos assim. Por quê? Porque essa é uma categoria que não se aplica ao ser de Deus. Ok? E na minha concepção, somente isso pode explicar a ideia de um ponto inicial. Porque todo universo que é material e espacial é por necessidade temporal. Então, se você sempre for para trás, você sempre vai ter esse problema da regressão infinita. E somente a visão cristã de mundo pode trazer assim claridade nisso, né? É lógico que outras pessoas vão levantar o judaísmo e o islamismo, mas isso vai ficar para outro momento, ok? Eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu tenho mais 15 minutos. É importante a gente ter um entendimento, meus irmãos, que Deus não somente criou o universo, mas Deus age de maneira providencial, ou seja, Deus governa. Não adianta nada um Deus que somente cria, e até mesmo pode sustentar, mas não age de maneira providencial. Porque ainda assim nós estaríamos o quê? Presos a determinadas leis, nós nem mesmo poderíamos acreditar no universo, não, em milagres, porque o universo ele já está fechado e contido em si mesmo. A gente tem que entender que as Escrituras falam sobre uma providência. Os irmãos podem abrir, por favor, Jó 38, 25 a 41, e outro abra, por favor, Mateus 6, 25 a 34. Quem achar pode ler, por favor.
Jó 38, 25, 41. Vocês perceberam que Deus é aquele que coordena a saída dos relâmpagos? Vocês viram isso? Ou seja, Deus age de maneira providencial e Ele sustenta e governa o universo. Vocês creem em Deus? Vocês creem em Deus? Os demônios também creem e tremem. Então, veja bem, meus irmãos, não adianta só crer em Deus. Isso é muito importante. Às vezes nós ficamos felizes, né? Não, fulano de tal crê em Deus. Isso não é suficiente, não. Isso não é suficiente. Nós temos que não somente crer em Deus, mas crer no verdadeiro Deus e servi-lo. E viver para Ele. Então, muitas pessoas creem em Deus, mas acreditam que Ele não age no mundo. Que Ele não age de maneira providencial, não sustenta e não governa o mundo. Isso é uma concepção errônea de Deus. Muitas pessoas são assim consideradas deístas, né? Os deístas. Mas a gente tem que ter uma perspectiva. Não adianta só acreditar em Deus, mas ter uma perspectiva correta de Deus e servi-lo. Pode falar. Pode? Aí chegou. Por exemplo, a gente acredita que Deus é Deus e que Ele governa. E por que assim, a todo momento, por exemplo, nós acreditamos, até foge um pouco, mas nós sabemos que Deus é Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, mas, por exemplo, a ciência, o tempo inteiro, ela sabe, por um lado, hoje a gente sabe que um grande índice de cientistas tem um índice de suicídio altíssimo, isso não é comentado, né? Mas também eles tentam provar a inexistência de Deus através, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Aí eles tentam provar que foi um alagamento que teve naquele exato momento. Ou então eles tentam N coisas. E a gente sabe, por exemplo, que várias escavações, a todo tempo, têm provado que realmente tudo existiu, né? E por que eles fazem essas coisas? Por exemplo, tentam provar. Entendeu a minha pergunta? Entendo, entendi. A gente precisa entender que antes do cientista, existem dois tipos de pessoas. E somente dois tipos de pessoas no mundo. Existem aqueles que estão em aliança com Deus e amam a Deus, existem aqueles que estão em uma aliança, mas se rebelaram contra Deus. Todo homem, sobre certo aspecto, ele está em aliança com Deus. Existem aí níveis de profundidade no que diz respeito à aliança. Eu não vou entrar aqui em detalhes, não. Mas existe um homem que ama a Deus, existe um homem que se rebela contra Deus. A gente precisa entender que muitos cientistas, quando eles querem provar a inexistência de Deus, eles já assumiram pressupostos. Essa pessoa, ela já quer de antemão provar que Deus não existe, e na maioria das vezes, porque odeia a concepção de Deus. Eu não vou dizer que são todos, né? Romanos 1. A verdade de Deus, né?
Eles suprimem a verdade por injustiça, né? Entrega eles a paixões infames, né? Exatamente. E não só isso também. É uma coisa interessante também que eu tive a oportunidade de trabalhar isso de maneira introdutória lá no acampamento, em novembro, mas o problema também é o método. Não há problema entre ciência e religião, mas sim entre métodos científicos que já de antemão excluem certos pressupostos que são bíblicos. Então, muitas vezes o problema não é ciência, vamos dizer assim, a ciência prova isso, a ciência é contra Deus, não é isso. São métodos científicos que as pessoas já assumiram de antemão e a partir disso elas tentam ou não provar ou não provar a inexistência de Deus. Mas a maioria dos cientistas que são assim, vamos dizer entre aspas, sábios, que são honestos, eles sabem que não dá para, através do método científico que eles utilizam, né, provar ou não a existência de Deus. Porque para começar, Deus é um ser espiritual. Então ele não pode ser observável, ele não pode ser observado por meio dos experimentos empíricos, vamos dizer assim. Porque a própria concepção empírica é de que você adquire conhecimento através do quê? Da experiência sensitiva, através dos experimentos, né? Observação, mensuração. Então, ele está num outro campo. Então, a maioria dos cientistas preferem se rotular como agnósticos, ou seja, isso aí não está no campo da ciência. Ok? Então você vai encontrar esses dois tipos de pessoas, pessoas que amam a Deus e pessoas que se rebelaram contra Deus. Fundamentalmente, o problema é religioso. Quando você, por exemplo, eu não vou ter a oportunidade de trabalhar a fundo com vocês, o Big Bang, mas você vai ver que Stephen Hawking ele fala uma coisa muito interessante. O que é uma teoria, basicamente, na definição dele? A teoria é um modelo de universo, é um modelo. Então, quando você tem um modelo do universo, você vai procurar interpretar todo o universo a partir daquele modelo. Mas muitas vezes pode acontecer que surgirá uma anomalia, um certo fenômeno que ele é contrário ao seu modelo. E a maioria dos cientistas, eles vão se apegar a esse modelo, não vão soltar facilmente dele. Até que em um momento pode surgir tantas anomalias que esse modelo vai cair. Quem aqui já leu o livro As Estruturas das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn? Alguém já ouviu falar desse livro? Ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar que a ciência basicamente é isso. Você tem um modelo, um paradigma, há um desenvolvimento da ciência em cima daquele paradigma, e aí começa a surgir as anomalias. Ou seja, são fenômenos que são estranhos àquele paradigma e que ao invés deles consertarem, eles vão ignorando. Ou então eles vão tentando dar umas respostas não muito boas. E eu até queria compartilhar com vocês algumas coisas interessantes do Big Bang. O Big Bang, e até mesmo essa ideia de milhões e bilhões de anos, tem os seus problemas também intrínsecos. E muitas vezes eles procuram contornar isso. E aí você percebe então que chega uma hora que as anomalias são tantas que o sistema entra em crise e aí tem que surgir um novo paradigma. A ciência é basicamente assim, sempre surgimento de novos paradigmas. E eu vou compartilhar com vocês então, já que eu tenho pouco tempo aqui, não tem como eu falar sobre o Big Bang. Eu pensei assim, muitas vezes o Big Bang é ensinado de uma maneira tão superficial que aí, quando você vai conversar com um astrofísico, com um físico, alguém que estudou isso, ele vai zombar de você, né? Ah, você acha que é só aquela bolinha que explodiu lá? Não. Então eu ia, né? Como o tempo não vai dar, eu ia trabalhar com mais detalhes com vocês. É lógico que eu não ia explicar para vocês aqui, em mínimos detalhes, a teoria tanto restrita quanto geral da relatividade de Einstein, né? Não ia explicar aqui o princípio da incerteza de Heisenberg, mas eu ia mostrar para vocês, num nível um pouquinho mais fundo, no que diz respeito ao Big Bang, para quando você puder conversar com outras pessoas, você poder, então, ter um entendimento mais adequado do que é o Big Bang. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês de maneira interessante, já que a gente não tem tempo. Oi? Sim, mas não nos moldes como eles ensinam. O Big Bang tem algumas coisas que nós podemos assim assumi-las. Um detalhe, em primeiro lugar, não. A primeira pessoa que tratou desse assunto do Big Bang foi um padre católico. Se eu não me engano, ele chama Georges Lemaitre. Georges Lemaitre foi o primeiro que trouxe
a teoria. Einstein olhou, só que ele analisou só em cálculos matemáticos, né? Ele não observou. Aí Einstein até virou para ele e falou assim: olha, seus cálculos estão certos, matemáticos estão certos, só que o seu conhecimento de física é abominável. Falou assim com ele. Só que depois o próprio Einstein teve que fazer umas modificações no seu sistema de pensamento. Mas olha que interessante, eu só quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui. Por exemplo, Stephen Hawking, no livro dele, Um Universo em uma Casca de Nós, ele vai falar que o início do universo tinha leis exóticas e desconhecidas. Leis exóticas e desconhecidas. Então, nem eles mesmos sabem exatamente o que aconteceu. Você precisa deixar claro isso para eles. Nem eles mesmos sabem. Eles tentam reproduzir hoje o que aconteceu, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa deixar bem claro a respeito disso. O pessoal aqui conhece Pedro Stoffel, né? Eu até compartilho umas coisas com ele. É muito interessante essa ideia aqui do tecnécio. Vou explicar para vocês aqui o tecnécio. O tecnécio, ele está lá na tabela periódica, né? Ele é um elemento de lá, da tabela periódica. Os irmãos já ouviram falar mais ou menos do que significa tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida, todo mundo aqui está familiarizado com isso? Tempo de meia-vida é mais ou menos o seguinte: é um tempo que um determinado elemento tem, que ele cai pela metade. Ele cai pela metade. Basicamente, é mais ou menos isso. Por exemplo, você tem um carbono 14 e você tem uma quantidade dele. Beleza? Você tem uma parte dele lá. Aí, ele mais ou menos dura 5.700 anos, aproximadamente. Você vai ver 5.730, 5.740, vou entrar nesses detalhes não. Passa esse tempo, ele reduz pela metade. E assim vai. Chega um momento que ele não pode ser nem mais detectado. Beleza? Entenderam mais ou menos o raciocínio? Existem métodos para você averiguar isso. Esse tecnécio aqui, ó, o tempo de vida dele, o tempo de meia-vida, ou melhor, o tempo que ele pode ser observável é de no máximo 2 milhões de anos. Beleza? Beleza? O tempo de vida dele total, vamos dizer assim, 2 milhões de anos. Esse tecnécio foi achado em estrelas distantes. O que se conclui disso? Oi? O universo não pode ter mais de 2 milhões de anos. Algumas pessoas concluem isso. Mas quando você vai pegar o livro Astrofísica para Apressados, do Neil deGrasse Tyson, ele vai dizer o seguinte: olha, nós não sabemos ainda o motivo, mas algum motivo deve ter. Ou seja, tem aquele negócio está lá e não coaduna com a nossa ideia. Por quê? Porque as estrelas elas têm bilhões de anos. Perceberam isso aí? Aquela nuvem ali, ó, de Oort. Qual que é a ideia da nuvem de Oort? Já ouviram falar da nuvem de Oort? Ainda não foi comprovada, mas é algo que foi deduzido. Por quê? Porque eles acreditam que tem alguns cometas que passam perto do Sol e, calculando o quanto eles já perderam de massa, era para ele ter desaparecido há muito tempo. Então, o que eles acreditam? Eles acreditam que existe a nuvem de Oort, que sempre está renovando cometas, sempre está trazendo novos cometas para a nossa órbita. Não somente isso, mas isso é uma das coisas também. Vocês percebem? Olha só, eles têm um paradigma, e para esse paradigma não cair, eles levantam determinadas suposições que são chamadas ad hoc. Já vou falar? Para tal finalidade. Não, para resolver esse problema, eu vou criar essa suposição. Então, o que eu quero mostrar para vocês de antemão, se nós tivermos algum dia a oportunidade de tratar esses assuntos, a ciência não é tão experimental como se diz. A ciência tem várias suposições que são até mesmo, o quê? São recursos de fé. A gente precisa deixar isso muito claro. A ciência não é tudo que eles querem mostrar para nós, não. Isso foi comprovado. Isso foi comprovado. Eu ia apresentar para vocês, não tenho tempo, sobre a ideia do blue shift, da matéria escura, energia escura. Acabou o tempo ali, mas eu vou falar rapidinho só do blue shift. Pode falar. Acabou. Não vou falar não. Eu vou ser sincero, eu estou ainda aberto. Eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre o assunto. Eu acho que ainda tem muita especulação, porque tem pessoas que defendem 6.000 anos, 5.000 anos, né? Que o universo... Eu não sei. Oi?
Eu ainda não me posicionei, mas eu tenho certo, tipo assim, essa história de bilhões de anos não é tão simples assim, igual eles falam. Não, o universo tem 13,7 bilhões de anos. Alguns afirmam precisamente isso. Eu só acho que esses métodos, eles são muito falhos. Então, não é bem isso. Eu não estou querendo defender nenhum ponto, nenhum outro. Eu prefiro, nesse ponto, me apresentar como um agnóstico. Eu ainda não sei bem exatamente quanto tempo tem. Porque esses valores são baseados em genealogias, né? Genealogias. Mas tem um caso específico, por exemplo, quanto tempo Adão ficou no universo, no jardim? Antes mesmo de falar dos 7 dias da criação, né? Quando foi o momento que foi contado a idade de Adão? Então tem essas discussões. Eu prefiro não entrar nelas porque eu particularmente não sei. Não tenho um posicionamento não. Mas eu acho que isso não pode ser ridicularizado, a ideia dos 6.000 anos. Algumas pessoas se ridicularizam, sabe? Eu acho que não pode ser ridicularizado. Eu acho, tipo assim, não é tão simples eles explicarem. Não é simples a gente também explicar muitas vezes, não. Mas não é tão simples eles explicarem também, não. Uhum. Isso. Só que você vai encontrar pessoas falando assim, ó, a palavra ion. Como a gente interpreta ion? Isso. Não, ninguém está falando isso não, é tranquilo. Mas, por exemplo, um levantamento. Tudo bem, suponhamos que sejam 7 dias. Olha, eu não estou discordando disso não, eu estou só fazendo suposições, pensando como... Quando é que começou a contagem da idade de Adão? Será que foi exatamente quando ele nasceu ou quando ele começou a morrer? Entendeu? Esse é um questionamento que as pessoas fazem. É plausível. Por exemplo, Adão não viveu, se eu não me engano, quase 900 anos? Quanto tempo que ele viveu? 900 é uma coisa, não foi? Foi. Mas quando é que começou a contar isso? Será que foi realmente quando ele nasceu? É só isso. Tipo, só um questionamento. Ou foi quando surgiu a morte? Entendeu? É só um questionamento que eles fazem. Eu sei que existem tratativas que a gente acaba tentando trabalhar de maneira muito simples, e às vezes não é tão simples, entendeu? Mas eu não vou entrar em detalhes não, porque eu sinceramente me considero um agnóstico nesse assunto. Prefiro não me pronunciar. Vamos terminar aqui? Eu termino aqui? Vamos terminar com a oração então? Senhor Deus e Pai bendito, quero te agradecer por mais esse dia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de poder aprender um pouco mais a respeito do mundo que nos cerca, ó Deus. Essas coisas estão aí presentes, nós seremos confrontados com elas. Que esse estudo, ó Deus, possa fazer com que não somente reflitamos um pouco mais a respeito disso, mas também que estejamos preparados para dar razão da nossa esperança, ó Deus. O mundo foi criado e nós somos exploradores também, ó Deus. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o mundo de forma adequada, para podermos falarmos a respeito do Senhor, do mundo que nos cerca, adequadamente, para também, ó Deus, expressarmos a nossa fé, não somente no aspecto religioso, mas também em outros aspectos da nossa vida também. Que cada pessoa aqui, independente da vocação dela, do trabalho dela, possa expressar a sua fé no lugar onde ela trabalha, no lugar onde ela está, utilizando esses recursos também, ó Deus, mas sabendo que no final das contas, quem prevalece é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura. Por isso nos abençoe, ó Deus, e cuide de nós, fortaleça a nossa fé. Pedimos que o Senhor possa fazer com que cada vez mais leiamos a Tua Palavra, pois ali, ó Deus, é onde tem a verdade. Os outros sistemas, ó Deus, nós sabemos, podem falhar, portanto nos ajude, ó Deus, que o Senhor possa nos despedir em segurança para casa e nos fortaleça para o restante do dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.